Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe grandiosamente quem me ouve. Que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. Que Deus abençoe. Quero deixar aqui uns recados rapidinhos. Irmãos, quem estiver precisando falar comigo, o e-mail ainda está à disposição. Eu vou atender por enquanto somente por e-mail, até eu reestruturar a questão daqueles que necessitam de uma ajuda, de uma oração, algo que está acontecendo mais sério, para que seja feita de forma mais íntima e protegida, tá? Eu estou pensando e estou orando a Deus, logo eu venho com alguma resposta com referência a isso, para quem quiser, logicamente. A questão do aconselhamento. Eu quero que vocês se sintam protegidos também, e a intenção minha é ajudar cada um de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos para aquilo que importa, vamos para a nossa conversa, que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para a nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quero ler com vocês a partir do verso 32. Vamos lá? Diz assim: Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra e à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje, pois Davi não subiu ao céu, e no entanto disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se ao lugar de honra, ao lugar da minha honra e minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Glória a Deus. Irmãos, essa aqui é uma passagem que se refere justamente quando os apóstolos eles assumem a empreitada deixada pelo Senhor Jesus, o ID do Evangelho. Irmãos, é a primeira ministração de Pedro ali, logo depois do derramar do Espírito Santo, cumprindo assim e abrindo aquilo que seria os últimos dias, de acordo com a profecia de Joel. E acontecerá que nos últimos dias eu derramarei, Joel 2:28, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E naquele momento os velhos terão visões, os jovens terão sonhos, e ele está falando justamente de um período profético até a vinda do Senhor Jesus. E um derramar do Espírito, meus irmãos, sem restrição, não ligado à religião, não ligado a pessoa se é pecador ou não, até porque todos nós somos pecadores, nada. É um momento a qual o Senhor viria justamente para fazer a sua obra de forma mais acertada, é um avivamento. Só que avivamentos maiores, eles implicam em alguns períodos de oração, arrependimento, banhado com jejum, durante um longo processo para que o Senhor venha derramar e fazer grandes milagres. E eu creio que o Brasil está passando por um processo assim. Nós vemos o cenário, não é, se for olhar aos olhos humanos, não é nada animador, mas eu, como um servo de Cristo, estou com bastante expectativa, irmãos, de que nós vamos viver algo sobrenatural. Nós vamos viver, irmãos, nós vamos ver, cadeirantes de rodas se levantando pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós vamos ver pessoas cegas de nascença sendo curadas, não com um toque de um pastor nem nada. Nós vamos ver pelo poder de Deus. Nós vamos ver um céu aberto sobre o Brasil, irmão. Eu já quero declarar isso profeticamente. Mas nesse momento eles estavam experimentando isso lá em Israel, da missão, daquilo que o Senhor tinha dado. E eu quero trazer e contextualizar logicamente para nós. Bom, começa falando assim, foi esse Jesus que Deus ressuscitou. E todos nós somos testemunhas disso. Irmãos, eu quero dizer para você, ali foi logo depois que Pedro encaixou um momento a qual ele tinha citado algo que Davi via profeticamente. Ele vai citar Davi, um salmo de Davi no final, a qual eu vou terminar. Mas é impressionante como Pedro, um simples pescador, tem uma singeleza e ele é testemunha naquele momento. Ele fala assim, todos nós somos testemunha. E assim como aconteceu com Jesus, como aconteceu com os apóstolos, acontecerá com todos nós. Eu quero te dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, você será testemunha da bondade do Senhor. Eu quero repetir, você será testemunha da bondade e da fidelidade do Senhor.
A bondade e a fidelidade do Senhor, elas te perseguirão até que aconteça. Talvez o cenário seja de tristeza, talvez o cenário seja de bastante caótico, e é como eu falei, tem acontecido isso não só com um ou com o outro, eu tenho percebido que tem acontecido com bastante pessoas, nós temos visto isso, e é a intenção do inferno imprimir um medo para que nós desacreditemos, mas eu sou um espectador fiel daquilo que eu sei que a bondade do Senhor alcançará. Eu quero ler para vocês um salmo, entregar já para vocês um versículo que diz em Salmo 23, versículo 6. Fala assim: certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista estava declarando logo depois de que ele disse. O salmista, o rei pastor Davi, ele tinha certeza disso, porque ele já vivia um momento. Ele escreveu esse salmo justamente num momento de perseguição, um momento a qual o rei Saul perseguia ele, mas ele não tinha dúvida de que as promessas do Senhor se cumpririam, e assim será na nossa vida, irmão. Quero declarar que vão seguir sim. E ele fala assim, ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, quero ler só essa parte primeiramente. Ele foi exaltado ao lugar de honra e à direita de Deus. Irmãos, assim como o Senhor Jesus, na verdade, ele só abriu o caminho daquilo que o Pai queria derramar sobre nós. A palavra diz que todas as promessas cumpridas em Jesus Cristo, que nós, em Gálatas 4, que nós somos cordeiros dela, junto com Jesus. Então, se isso aconteceu com Jesus, logicamente acontecerá com nós. Não na questão do lugar direito, esse é somente dele, é o lugar de autoridade suprema. Mas, olha, por exemplo, ele foi exaltado. Então, irmão, há exaltação para você. Eu quero dizer, meu irmão, há exaltação para a nossa vida. Há uma exaltação de Deus preparada justamente diante aqueles que te humilharam. No Salmo 23, no versículo 4, no versículo 5, o Davi fala que prepara-te uma mesa diante os meus inimigos. E eu quero declarar, meu irmão, Mateus 23:12 para você, minha irmã, que todos aqueles que se exaltam serão humilhados pelo Senhor, mas todos aqueles que são humilhados, que humilham-se a si mesmo por causa do Senhor, serão exaltados. O Senhor tem exaltação para você, meu irmão. O Senhor tem exaltação para você, e não só isso, tem um lugar de honra, um lugar, uma geografia, um lugar onde você vai ser muito honrado pelo Senhor, um espaço só seu. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque você não desistiu. Só o fato de você não ter desistido já quer dizer que você está honrando o Senhor. Sim, o Senhor colocou algo no teu coração e plantou uma semente poderosa, e isso honra. Sabe quando que você honra? Quando você está dentro do seu quarto chorando, pensando em desistir, mas você continua. Sabe quando você honra? Quando você fala para o Senhor, que pede Ele para tirar esse sentimento do seu coração, e naquele momento Ele te convence e você continua persistindo, perseguindo. Talvez até de uma maneira errada. Isso aí o Senhor é entre você e o Senhor, entre o Senhor e mim, e Ele vai ajustando os nossos caminhos à medida que vamos caminhando, para que possamos alcançar a promessa. Há uma condição, logicamente, daquilo que nós somos representantes de Cristo, mas há uma honra. Sabe por quê? Em 1 Samuel 2,30 fala, o Senhor diz, o Senhor Deus Todo-Poderoso fala, eu honro os que me honram, e Ele vai te honrar. E mais do que isso, Ele tem autoridade. Ele fala assim, e a direita de Deus fala um lugar de autoridade. A autoridade foi toda dada. Mateus 23:19 fala que toda a autoridade, o Senhor Jesus declara na ressurreição dele para os discípulos, toda a autoridade me foi dada. E Ele vai delegando essa autoridade para nós. O que é a autoridade, irmãos? O poder de arbitrar, um poder de decidir, até mesmo por outras pessoas que precisam momentaneamente disso, até que nós consigamos conduzir ela a esses lugares de autoridade. Os filhos de Deus, eles são imbuídos de autoridade para decisão, para arbitrar e até mesmo para expulsar todo mal. Então o Senhor tem. E olha, a palavra continua, fala assim, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, irmão. E aqui é a melhor parte da pregação, e eu creio que todos esperam. Conforme havia prometido. Irmão, irmã, olhe bem aqui nos meus olhos agora. Lembra-te, puxa na memória, o que
o Senhor te prometeu. O que Ele te prometeu, sei que Ele está puxando nesse momento. Sei que seu coração começou a bater acelerado e talvez até uma lágrima escorreu pelo rosto, trazendo a memória. Sabe por quê? Não se trata do irmão Alisson, se trata de quem está aí com você. O irmão Alisson não está aí com você agora. Quem está é o Espírito Santo de Deus. O Pai lhe deu o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele lhe prometeu algo. Irmão, eu tenho certeza que você carrega uma promessa, minha irmã. Tenho certeza que você carrega uma promessa de uma história linda que o Senhor tem com você. E saiba que no tempo certo, Ele vai cumprir. Porque Números 23, versículo 19 fala: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? Não. Quero emendar com Isaías 43, versículo 3. Agindo eu, antes que houvesse um dia, eu sou, e não há quem possa livrar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? E aí ele manda ainda eu lhe entregar outra palavra que está em Jó, capítulo 23, versículo 13. Se assim ele quiser, assim ele fará. Junto com Romanos 8, versículo 31. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Te aquietando o coração e confiando em Deus, Ele manda eu te entregar. Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus exaltado entre as nações. E é isso que vai acontecer na tua vida e na minha vida, meu irmão. Deus, minha irmã, vai ser exaltado através da tua história. Você vai ter prazer, meu irmão. Você vai ter prazer, minha irmã, de contar que tudo que aconteceu com o Senhor veio pela mão do Senhor. Por mais dificuldade, por mais angústia. Estou pregando aqui para pessoas que estão extremamente cansadas, estão exaustas da caminhada, estão extremamente fadigadas. Calma, tranquiliza, porque o Senhor tem um final lindo para a tua história. E se não está bom, é porque não terminou. Eu quero repetir isso para que entre dentro do teu coração. Se não está bom, é porque não terminou. Em Gênesis capítulo 1, a palavra nos diz isso. O Senhor olhava, Ele dava a ordem para que as plantas frutificassem, Ele disse que haja o mar, que haja o céu, entre o céu, e Ele foi fazendo toda a criação, e ao final de cada etapa, Ele dizia, não, ficou bom, todo no final de cada dia, no sexto dia ficou bom, mas Ele só disse que ficou muito bom, irmão, muito bom depois que Ele fez o homem. Então se está ruim ou se está bom, é porque ainda não terminou. Pode ficar muito bom, e é isso que vai acontecer com a tua história. Olha, ele fala que Ele derramou sobre nós o que? O Espírito Santo, irmãos, e é isso que te dá capacidade. Olha, se eu puder falar para você, e eu quero falar, logicamente, que você precisa buscar, é isso aqui, ó. E o Pai lhe deu o Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós. Um derramar do Espírito Santo, irmão, através de jejum e oração. É através de intimidade com o Pai. Por quê? Porque em Colossenses 1, 27 fala: Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória conquistada daquilo que você almeja só pode vir advindo através do Espírito Santo. E creio que Ele já está. Essa dor que você sente é advinda dEle. Ele é o reparador, o consolador, está te convencendo de algumas coisas que você precisa deixar para trás, está convencendo o irmão Alisson de algumas coisas que ele precisa deixar para trás, mas mesmo assim, Ele é o Espírito que fortalece. Também é o Espírito que fica ali na tua mente, fala, ó, não para, não é aqui ainda o final. Então essa é a busca, irmão. Essa é a verdadeira busca. Logicamente orando pelas promessas, sim, orando por você, pela tua pessoa, sabe, pela tua família. Não esquece de ninguém não, mas a principal busca eu creio que é essa. Buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Acredite. Olha, ele fala assim, ó. Como vocês estão vendo e ouvindo? Primeiro foi nós, irmãos, que ouvimos. Primeiro, irmão, fomos nós que ouvimos nas promessas. Depois atingirá os outros. Primeiro em nós, depois através de nós. Primeiro nós ouvimos as promessas e os outros não entendem. E até mesmo aquelas pessoas que duvidaram de nós vão dar notícia do teu milagre. Primeiro em nós, depois através de nós. Mas eu gosto, sabe, dessa parte. Por quê? Porque, irmão, ela fala justamente que em Jesus Cristo nós temos o sim e o amém para todas as promessas. Nós temos o sim e o amém.
E entre o sim e o amém é justamente essa parte que nós enfrentamos, que é um pouco difícil, a parte da dificuldade. Agora precisamos perseverar entre o sim e o amém. O sim, você já tem a promessa, Marcos 9, versículo 23, todas as coisas são possíveis ao que crê na promessa. Todas as coisas, irmãos, tudo, exatamente todas as coisas. Isso que está vindo na sua mente é possível. Isso que você pensou ontem é possível. Mas já tem muito tempo, é possível. Mas já passou mais de 5 anos, é possível. Tem 10 anos que eu estou esperando meu marido converter, é possível. Não, mas tem 15 anos que eu oro pelo meu pai e minha mãe e o coração está ficando mais duro, é possível. Mas o meu filho está desaparecido. Eu já preguei até os cartazes, já parei de pregar os cartazes nos postes. É possível ao que crê. Tudo, exatamente tudo. Tudo. Mas do sim ao amém tem um processo. Você está vivendo um processo. Tudo é possível ao que crê. Não desista. Não desista, não para. Continua. Mesmo que doendo, só se coloca em movimento, se coloca de joelho no chão e continua. E ele fala, pois Davi não subiu no céu, e no entanto disse, eu gosto dessa parte, irmão. Eu gosto muito mesmo, irmão, porque Davi não subiu ao céu, irmão. Davi não subiu ao céu. Ele falou, pois Davi não subiu ao céu. Ele estava pregando sobre Davi, que Davi tinha pregado sobre Jesus, mas Davi não subiu ao céu. Sabe por quê, meu irmão? E sabe por quê? Isso tem a ver justamente com o que você está vivendo, com o que o irmão Alisson está vivendo, com o que todos nós temos vivido. Porque o que nós vivemos, sabe? O que Deus está te ensinando é a crer nele, irmão. É a crer nele, minha irmã. A crer nele, no Pai. Sabe por quê? Porque a palavra fala que, em João capítulo 1:12, fala que todos que receberam ele e que creram no seu nome, é no nome de Jesus, irmãos. Ele lhe deu o poder de se tornarem um poder. É um poder, é poderoso. É o Espírito Santo em nossa esperança da glória, de sermos chamados filhos de Deus. Mas eu gosto de João, isso é João 1:12. João 1:13 fala, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, ou nem de vontade humana, nem da vontade de homens, mas da vontade de Deus. É de Deus, meu irmão, e é por isso que dói, todo nascimento dói, esse processo, todo milagre em nós gerado se assemelha justamente ao milagre de Jesus, o nascimento de Jesus. O Pai envolveu para que, sabe, não houvesse um aborto ali da incredulidade, e isso aconteceu com Maria. E ela foi gerada pelo Espírito Santo e estava grávida de um filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em ti, meu irmão, trabalhando em nós, para que nós venhamos a gerar esse milagre. E não, por isso que Davi não subiu ao céu. Não subiu, irmão. E é só o que vem de lá que tem esse poder de nos fazer continuar. Por isso que você continua. Mas eu gosto, porque o Senhor fala assim, o Senhor disse ao meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita. Em Atos capítulo 7, nós vemos Estevão tendo uma visão gloriosa, no momento que ele está sendo apedrejado. E ele fala, Pai, não impute-lhes, Atos 7, versículo 59, se eu não me engano, não impute-lhes o pecado, não, e receba em mim teu Espírito. E quando ele olha, ele vê o céu aberto. Eu não sei vocês, irmão, mas se eu estivesse sendo apedrejado na cara, só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue. Mas nós sabemos, meu irmão, que não tacam pedras em árvores que não dão fruto. Inseto não ataca luz apagada. E o pirata, meu irmão, ele não quer bijuteria, ele só quer joia selecionada. Eu quero repetir isso, meu irmão. Olha, não tacam, não atiram pedras em árvores que não dão fruto. O inseto não ataca a luz apagada. E o pirata, ele não quer bijuteria, ele só quer joia selecionada. E nós precisamos compreender isso, porque Estevão estava ali tomando, e eu, por exemplo, teria protegido a cara, sendo alvo de pedras, irmão, mas ele, sabe, num gesto cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu o céu aberto, irmão, e é isso que eu quero declarar sobre a minha e a sua vida. Nós veremos um céu aberto diante de nós, e as promessas do Senhor se cumprindo, e lá a honra do Senhor, irmão, ele estava no lugar de honra, no lugar direito, ele viu Jesus Cristo em pé. Irmãos, nós precisamos entender que o rei não fica em pé para ninguém. O rei, não.
Em qualquer reinado você vai, o rei sempre está sentado no trono, mas estava em pé, recebendo aquele homem. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei, em humildade. E tudo isso é para nós, irmãos, tudo isso. Olha, mas e é essa grande questão que eu vejo que há uma dificuldade de entender. Até que eu humilhe os seus inimigos de abaixo dos seus pés. Até que eu humilhe, o Senhor está falando, até que é Deus quem vai humilhar os nossos inimigos. É Deus quem vai colocar ele. Mas perceba que ele faz questão que seja debaixo dos nossos pés. Perceba que ele quer, irmãos, que seja, sabe, debaixo dos nossos pés. Não me pergunte por quê, irmão. Eu creio que é justamente assim, algo referente à soberba de Satanás. Mas, olha, nós precisamos, sabe, crer e se colocar nessa posição. Por quê? Porque é debaixo dos nossos pés que o Senhor vai humilhar. É debaixo dos nossos pés. É debaixo dos nossos pés. Romanos 15 diz que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E é isso que eu quero declarar e aqui terminar, meu irmão. Até que ele venha, nós continuamos orando. Até que ele venha, nós continuamos buscando. Porque aquele que busca, ele encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate na porta, a porta se abre e se lhe há. E aquele que caminha encontrará. Então eu quero fazer uma pergunta simples para você, meu irmão. Quem é que foi que segurou na tua mão? Foi que segurou na tua mão, minha irmã, quando o medo insistia em te dizer que você não podia, não conseguia, não sonharia de novo, não amaria? Quem é que segurou na tua mão para caminhar? Quem é que vai colocar todo o medo, todas as águas que nos envolviam durante um período sob os nossos pés? É o Deus da paz. Então receba paz nesse momento. Receba paz em teu coração para continuar até que ele venha. Até que ele venha. E lembre-se que quando ele vir, é com uma recompensa na mão. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve meditação. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.